turma, mais uma aula de bioquímica com o professor JP, juntamente a todos vocês. Tudo pizza? Vem para cá que hoje nós vamos apresentar para vocês, dentro da bioquímica, as proteínas. Em aulas anteriores, vou deixar o card aqui para vocês assistirem às aulas sobre os aminoácidos, que a gente já vem fazendo em aulas anteriores, além de todas as funções orgânicas nitrogenadas e oxigenadas, para conhecimento e nomenclatura dentro das funções orgânicas. Então, hoje, dentro de bioquímica, proteínas. Falar de proteína é muito bom, né? Porque as proteínas são importantíssimas demais para o funcionamento das nossas células. Dentre elas, conheceremos algumas funções bem específicas para as proteínas, beleza? Então, vamos aqui passar para vocês que as proteínas são o quê? Macromoléculas, são moléculas bastante grandes, formadas por blocos, né, bem menores, para formar as macromoléculas, esses biopolímeros. Polímeros estes que são formados por unidades denominadas de monômeros. Então, podemos dizer que cada aminoácido, aqui ó, que cada aminoácido, ele é um monômero. E a união de vários monômeros vai formar o polímero. Então, a união, em outras palavras, de vários aminoácidos vão formar as proteínas. Então, eu posso dizer para vocês que as proteínas são polímeros. São moléculas de peso molecular enorme, porque vai carregar unido vários tipos de aminoácidos. E lembrando que nós temos quantos? 20 tipos de aminoácidos. Dentre esses aminoácidos, dos mais diversos, como, por exemplo, aminoácidos que são naturais, formados pelo nosso próprio organismo, aqueles que são essenciais, que nós temos que buscar numa alimentação para termos estes aminoácidos com a função de fazer reparação, manutenção de células do nosso organismo. Nomeadamente, então, os aminoácidos têm essas funções de ajudar no funcionamento, na reparação de células do nosso organismo. Então, nós temos os semi-essenciais também, que o nosso corpo ele produz uma quantidade pequena, não tão significante, mas que produz. Aí, o que é que nós temos que fazer? Buscar alimentação, porque vai fornecer esses aminoácidos numa quantidade X, ideal, né? O ponto ótimo para que tudo funcione dentro do nosso organismo. Então, galera, as proteínas, elas são macromoléculas, em outras palavras, são polímeros, formados pela união de aminoácidos. E esses aminoácidos, eu posso dizer para vocês, são os blocos formadores das proteínas. E como que formam essas proteínas? Vou apresentar nas próximas transições as ligações peptídicas para vocês. Como que ocorre a ligação entre dois ou mais aminoácidos? Para que você tenha a formação de uma proteína, precisamos, digamos assim, a partir de 2 aminoácidos em diante, para termos aí essas macromoléculas. E vamos conhecer aqui, ó, as principais funções que elas desempenham dentro das células. Vamos fazer aqui um contexto e depois a gente mostra as reações bioquímicas entre esses aminoácidos na formação das proteínas. Beleza? Olha só a primeira função que as proteínas apresentam: sustentação ou a estrutura das células. É aquela questão que você já deve estar pensando. Se todas as células que nós temos, né, no nosso organismo, que não são poucas, na casa aí dos trilhões de células, então cada célula tem o quê? Um formato. E cada formato daquela célula tem uma resistência, uma estrutura que delimita a célula, né, que dá forma, que dá sustentação às células. E aí nós podemos dizer que a primeira função das proteínas, além de outras, é dar uma estrutura legal às diversas formas, às diversas células que nós temos no nosso organismo.
Tudo pizza aí com vocês? Então, pensou em estrutura, pensa numa estrutura casa, né? Uma estrutura carro. Então, tem todo um formato de resistência para ali abrigar determinadas organelas para desempenhar suas específicas funções. Então, essa importância de estruturar ou da sustentação, certo? É o citoesqueleto que as células têm de se manter unida, principalmente na formação de determinados tecidos do nosso corpo. Então, quando eu falo no citoesqueleto, é aquela forma que a célula apresenta graças às proteínas, unidas por vários tipos de aminoácidos. Então, outra função importante da sustentação ou estrutural. Muitas das vezes vocês vão encontrar aí como função plástica, mesmo que sustentar, mesmo que estruturar. Olha só umas estruturas importantes que eu quero mostrar para vocês. Queratina. Queratina é um tipo de proteína. E esta queratina, proteína formada, claro, por aminoácido, que é o objetivo da nossa aula, contextualizar para vocês. Então, quando falo em queratina, nós vamos lembrar de cabelo, vamos lembrar de unhas, que são esses órgãos anexos aí à nossa pele, né? Além de outras, como, por exemplo, nas aves e nos répteis, a gente também tem essa queratina aplicada para eles. Muito mais, digamos assim, com uma queratina específica, porque vai oferecer o quê? Uma resistência muito maior, até mesmo como proteção, né? Para esses animais. E nós, seres humanos, nós temos unhas, cabelos, que tem uma quantidade de queratina. E qual é a função dessa queratina? Impermeabilizar, criando uma barreira mecânica contra a água. Simplesmente isso. Imagine tuas unhas. Imagina a nossa pele. É rica em quê? Queratina. E se não tivesse queratina, o que é que poderia acontecer? Uma perda muito excessiva de quem? H2O. Água. Então, qual é a função da queratina no nosso corpo, de um modo bem geral para vocês? Evitar perda de água. Com função de impermeabilização. Então, ela impermeabiliza. Olha a unha, olha os cabelos, olha a pele. São lugares, são regiões ricas em proteínas do tipo queratina, certo? Que tem a função de impermeabilizar. Tudo pizza? Outra proteína aqui que eu estou te mostrando, dentre várias proteínas. A quitina e miosina. Função: contração nas fibras musculares. Então, tem a função de ter os músculos relaxados e ter os músculos contraídos. Então, eu tenho a quitina e miosina, são exemplos de proteínas, que faz com que as miofibrilas, elas, na medida que você contrai, há uma redução dessa fibra, dessa miofibrila dentro dos músculos, em função dessas proteínas, a quitina e miosina, contração muscular. Então, quando você contrai o músculo, então você tem o quê? A participação de proteínas ali, da quitina e miosina atuando juntamente, onde uma está contraindo e a outra vai ter a função de elasticidade. Então, principalmente nas fibras, né, dos nossos músculos, proteína agindo ali para o bem-estar, né, do fortalecimento dessa musculatura. Tudo certo? Então, ó, queratina, actina, miosina, chegou nesse colágeno, e colágeno é o quê? Proteína. E qual é a função do colágeno? Resistência. Vamos pegar como exemplo os músculos ligados aos tendões. Tendões estes ligados aos ossos. Vamos pegar, por exemplo, o teu pé aí, o teu calcanhar. Então, você tem aquele osso calcâneo. Nesse calcâneo tem aquelas fibras, né, que são bastante resistentes. Nós estamos falando de estrutura, de sustentação a este corpo. Aí, o que é que acontece? Aquele músculo, né, é ligado ao osso. Né, a tua panturrilha, teus gastrocnêmios aí, teus músculos, são ligados a esses tendões.
e esses tendões são ligados aos ossos. Então, quando você fica na ponta do pé, que fica fazendo esses movimentos, ó, certo? Então, quem é responsável por essa função? As proteínas. E qual o tipo de proteína específica que eu estou falando? Esta aqui que você conhece com o nome de colágeno. E quanto tipo de colágeno, por exemplo, você encontra aí em medicamentos? Que você quer tomar colágeno para poder não ter aquela flacidez, né, das células, que elas vão tendo vida no nosso organismo. E aí, quando você toma colágeno, você quer rejuvenescer mais um pouco. E aí, graças a quem? A estas proteínas que têm essas funções muito importantes para as células. Então, falar em colágeno é falar de resistência a essas células. Então, nosso corpo é formado por vários tipos de proteínas, desempenhando funções específicas. Então, estou te citando algumas para que você tenha conhecimento. Olha outro exemplo aqui de função: transporte de gás oxigênio. Então, qual é a função das proteínas? Transportar. Transportar o quê? Principalmente gás oxigênio a partir dos pulmões. Porque não é lá nos pulmões que ocorrem as trocas gasosas? Ei, você aqui, ó, presta atenção. Então, lá nos pulmões acontece o quê? As trocas gasosas. E quem é que transporta o gás oxigênio? A hemoglobina. Então, a hemoglobina é um tipo de proteína com função de transporte. Transportar gás oxigênio, né, para todas as células do nosso corpo, para os nossos tecidos, né? Transporta também um pouco de gás carbônico, você sabe, que transporta uma quantidade de gás carbônico para os alvéolos pulmonares. Lá acontecem as trocas gasosas, né? A hemoglobina faz essa deixa, né, de gás carbônico que pega oxigênio e leva para todos os tecidos do nosso corpo. Então, tem função de transporte. Como também pode transportar as lipoproteínas, que são vários tipos de lipídios que nós temos no nosso tecido adiposo. Então, a hemoglobina transporta gás oxigênio. E tem as lipoproteínas, que transportam lipídios. Então, são exemplos de proteínas com a função de carregar e abastecer células com seu quantitativo de gás, energia para o bom funcionamento dessas células. E dentro das células existem as mitocôndrias, né? E que é responsável pela respiração celular. Então, o sangue precisa levar. Qualquer bloqueio pode acontecer o quê? Problemas adversos no nosso funcionamento do corpo. Transporte de, olha outro exemplo aqui, imunidade. Imunidade. Então, tem função característica na imunidade. E eu estou falando de quem? Das proteínas do tipo anticorpos. E aí? Então, os anticorpos são quem? As defesas específicas de nossas células contra determinados invasores, corpos estranhos, entre eles vírus, bactérias, protozoários, fungos, são exemplos de invasores que adentram a nossa corrente sanguínea, e lá nós temos nas células os glóbulos brancos, né? Os leucócitos, que são os soldados que vão defender, que vão entrar em batalha. E aí, com isso, muitas das vezes a gente tem deparado em situações do estado febril. Então, a febre, ela é ocasionada em função desses, digamos assim, dessas substâncias que as nossas células vão secretar, as substâncias chamadas pirogênicas, por exemplo, que quando vem um invasor, as células começam a dar esse sinal de liberar substâncias para cair na corrente sanguínea e em direção ao hipotálamo, uma região muito importante do cérebro, que lá vai fazer com que há uma elevada temperatura. E quando se eleva a temperatura de 36, 36,5, né, 37, daí para trás, que a temperatura interna do nosso corpo é na faixa de 36,5 graus Celsius. Então, o que acontece? O hipotálamo manda uma mensagem dizendo: vamos elevar a temperatura do seu corpo, tá? E aí não se assuste, porque vai chegar a 36 ou às vezes a 37, ou 36,5, que é a temperatura normal.
você não estar com febre. Mas, de certa forma, houve um sinal de aumento de temperatura. Para quê? Para desnaturar as proteínas dos invasores. Aí, com isso, entra em ação os macrófagos, né? Os macrófagos são células, né? São células que vão fazer o processo de fagocitar. Então, se a batalha aconteceu e os invasores perderam, então as células do tipo macrófagos, né, entraram em ação, destruíram esses corpos estranhos e depois foi fazer o processo de faxina, foi fagocitar, foi fazer a limpeza, colocar para fora da célula e deixar ela limpinha para o bom funcionamento do corpo. Tudo bem? Então, o que é que acontece? Olha um fator importante aí, temperatura. Então, fez com que a temperatura aumentasse, digamos que chegasse a 38, né? Aumentou a temperatura. Para quê? As proteínas dos invasores passem por um processo de perder sua função ativa. Perder a função de que aquele micro poderia entrar, se replicar, se reproduzir em questões de segundo. Então, aumentou a temperatura, desnatura as proteínas. E quando desnatura, desmancha a sua forma funcional. Perde atividade, perca para esses invasores, né? É isso que o nosso corpo trabalha, tá, pessoal? Com sintonia. É uma harmonização entre células, tá? Por isso que nós temos toda uma construção, digamos assim, celular, até chegar à formação nossa de organismo. Então, imunidade, eu te dou como exemplo a proteína do tipo anticorpos, tá? Então, tem essa função de defesa. É interessante esse contexto aí, beleza? Se liga. Então, são defesas. Por parte de quem? Dos anticorpos. Se nós tivermos uma quantidade de anticorpos baixa, nós vamos ser invadidos, né? Por meio desses invasores e vamos entregar a determinada doença. Mas se você tem o corpo imune, né, blindado contra esses invasores, os invasores chegarão e vão perder a batalha, porque nós estamos imunes. O nosso campo, né, celular está cheio de anticorpos. E aí nós temos o quê? Todo um sistema de liberar substâncias para que o sistema nervoso mande resposta, eleve a temperatura e faça com que as proteínas desses invasores se desnaturem. E se desnature com o aumento da temperatura, tchau, perdeu, né? Batalha interrompida. Porque estamos imunes. O sistema imunológico está ok. Está liberando bastante anticorpos. Então, não se assuste com temperatura que vai aumentar no seu corpo. É um estado febril. Mas 36,5, 37 e, digamos, até 38, você ainda não vai ter tanto preocupação, você não está morrendo. Agora, chegou a 40 graus, aí é sinal de que aumentou tanto a temperatura interna do corpo, tanto para destruir as proteínas dos invasores, que acabou agora destruindo também o quê? Proteínas, desnaturando proteínas do nosso próprio corpo. E com isso a gente vai a um estado de convulsões, de situações que o nosso corpo não está preparado. Mas como o invasor, ele começou a aparecer em volta, né, dessa região celular, imagina, tá? O que é que acontece? O nosso hipotálamo, que é uma região de controle, faz com que a temperatura automaticamente se eleva. Para quê? Beneficiar o nosso corpo. Só que nossas proteínas também sofrem desnaturação em meio ao pH, ou então em meio à temperatura, que nós vamos abordar nas próximas transições. Hormonal. Também temos o quê? Proteínas hormonais. E aí, dentre esses hormônios, eu vou citar o principal que cai muito, até mesmo nas provinhas, insulina. Insulina é um tipo de hormônio, nada mais do que proteína. E toda proteína, não esqueça, aqui, formada por aminoácidos, um conjunto de aminoácidos. E se essa insulina, ela está na nossa corrente sanguínea, ela tem função de fazer o seguinte, abrir células. E para quê? Tome açúcar. Porque o açúcar, às vezes, não está sendo o quê? Corrigido. Essa taxa de açúcar por nossas células. Então, a insulina é um tipo de proteína que chega às células, dando a quantidade específica para aquelas células.
Aí, quando o nosso corpo não consegue produzir naturalmente mais esse tipo de insulina, né, que é lá no pâncreas, nas ilhas pancreáticas, né, então nós temos lá a formação de insulina. Caso essa insulina comece a cair na fabricação natural do corpo, aí você precisa tomar insulina. Aí por isso nós temos muitas pessoas, dentre crianças aos idosos, tomando insulina para ter um equilíbrio, para ter a quantidade certa de açúcar, de glicose no sangue, certo? E aí existe todo um limite de glicose para que você tenha uma vida mais saudável e não chegar a ter o problema de diabetes. E se chegar a ter, tem que ser cuidado, porque a diabetes mata. E aí existe um outro hormônio também, que é uma proteína, que é o glucagon. Glucagon, certo? Esse nome é meio travado, né? Glucagon. Então, você tem uma reserva no fígado, que é o glicogênio, para que, na medida que a insulina ela vai corrigindo essa quantidade, e se a falta começa a surgir, começamos a pegar uma reserva e distribuir no sangue. Só que essa reserva, da onde se tira e não coloca, ponto final. Precisa tomar medicamento. Energética. Você sabe que as proteínas também têm função de fornecer energia. Ô, JP, mas vem cá. Quando você falou para nós em aulas bastante anteriores, você falava de carboidratos. E os carboidratos são fontes de bastante energia, né? Porque os carboidratos, lá na boca, com a ação da amilase, eles começam a sofrer o processo de quebra em moléculas menores chamadas de glicose. Tudo pizza? E aí a glicose vai fornecer energia para a vida, para as células. E vamos trabalhar, vamos correr, vamos estudar, enfim, né? Até serem reabastecidos novamente. Mas só que quando o nosso corpo não tiver mais essa fonte de energia por parte dos carboidratos, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que buscar de quem? Dos lipídios. Que é uma outra fonte, né? um outro armazém, vamos dizer, de energia. Acabaram-se os carboidratos, então, opa, tem muita gordura pelo corpo, vem cá, essa gordura vai ser quebrada. Então, nós vamos ter ali glicerol, vamos ter ácido graxo e vamos fornecer energia para o corpo. Opa, não tem fonte adiposa. Aí entra em terceiro passo as proteínas. Então, elas vão fornecer uma quantidade não tão alta como os carboidratos, mas vai ajudar a manutenção desse corpo. Até que você abasteça, né, com seus carboidratos. Certo? Carboidratos, primeiro. Segundo, lipídio. Terceiro, proteína. Por isso que tem essa função energética. Uma outra função, enzimática. Então, quando eu falo em enzimas, precisamos, nas próximas aulas, abordar especificamente os tipos de enzimas. Mas eu digo para você que as enzimas, elas são catalisadores biológicos. Você já ouviu falar muito da química dos catalisadores. E que tem a função de quê? Aumentar a velocidade das reações. Então, nosso corpo, né, ele tem muita enzima. E essa enzima, ela começa pela boca, que nós temos aqui a amilase, que vai quebrar o amido, e amido é fonte de carboidratos, né? Então, os carboidratos começam a se quebrar por digestão mecânica na nossa boca, junto à amilase, saliva, e aí vai quebrar em blocos menores, denominados de glicídios, né? Que são as glicoses, as unidades monoméricas aí dos polissacarídeos. E um deles eu estou citando para você que a glicose, entende? Então, tem uma amilase. Quando cai dentro do estômago, por exemplo, através do tubo, né, digestivo, esôfago, aí chega lá no estômago, eu tenho o quê? O suco gástrico. Eu tenho enzima. E ali o pH é ácido. Tá lembrando? O pH ali na faixa de 2 para 3. Então, se o pH é 2 ou 3, significa que eu tenho uma alta concentração de quem? De íons H+, dentro do nosso estômago, contido no suco gástrico, que vai receber esses alimentos proteicos, principalmente, né, claro, derivados de leite, ovos, carne, então, proteicos. Então, vai sofrer a quebra dessas proteínas em aminoácidos. Olha que interessante, porque é macromolécula. Quando cai dentro do nosso estômago, né,
que é que acontece? As enzimas começam a fazer um processo de degradar, de quebrar, de transformar. E aí o que era proteína começa a virar aminoácido. Aonde? No estômago, porque lá o ponto ótimo dessa proteína é pH2, pH3. Vai desnaturar, vai quebrar, né? Essa molécula tão grande em moléculas menores, chamadas monômeros, né? De aminoácidos. Tá entendendo a sequência aqui que nós estamos fazendo? Para você ter esse contexto? Então, lá dentro eu tenho o quê? Uma solução ácida. Então, eu tenho uma enzima, eu tenho a pepsina, né? Eu tenho o suco gástrico, que contém o ácido clorídrico. Então, essa pepsina vai trabalhar em cima das proteínas, no meio. Se andar mais um pouquinho, você vai chegar no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Naquele duodeno, que é aquela curva, você encontra ali o pâncreas. E o pâncreas joga um jato de bicarbonato de sódio, né, que é produzido ali também pelo pâncreas, nesse duodeno. Porque, olha só, o pâncreas, né, é um órgão anexo ali ao sistema digestivo, manda o suco, manda o bicarbonato de sódio, que é um sal de caráter ácido, que vai atuar ali na entrada do nosso intestino delgado. E aí é onde começa a absorção de todos os tipos de nutrientes, dentre eles vitaminas, proteínas, né? As vitaminas, proteínas, aminoácidos, então começa a sofrer o processo de absorção, né? Pelas microvilosidades que ali temos dentro do intestino delgado. Então, o que é que acontece? Tem uma enzima ali dentro que trabalha no ponto ótimo de pH igual a 8, porque o meio ali é base. Então, eu tenho ali as lipases, por exemplo, que vão trabalhar em pH igual a 8, dentro da porção do intestino. Então, vejam que em vários órgãos do nosso corpo existe um meio, esse meio tem uma enzima, e essa enzima trabalha também em função do pH. Então, são fatores que vão interferir para a desnaturação das proteínas. É o pH ácido, é o pH básico, e o outro fator é a temperatura. Além de uma concentração, né, que ainda pode acontecer de crescer e depois estabilizar, porque não vai conseguir, né, digamos, em função do tempo, ter uma boa atividade. A gente vai ver também nas próximas transições sobre a sequência de proteínas. Tudo pizza, pessoal? Então, olha, funções estas de sustentar, como a gente abordou ali para vocês, transporte, imunidade, que é a defesa, hormonal e também energética, além de enzimática. Então, as enzimas, elas são importantes, ela acelera a digestão. E com isso, a produção é a mesma. Mesmo que tenha um órgão que não tem, digamos assim, a presença da enzima, do catalisador biológico, e com o catalisador. Se você lembrar muito da química, depois eu faço aqui a curva, você vai ver o quê? Que quando eu tenho uma reação que coloca um catalisador, uma substância tipo níquel, platina, enfim, o que é que vai acontecer? Vai diminuir a energia de ativação e aumentar a velocidade. E se aumenta a velocidade, significa que eu vou fazer em uma produção em menor intervalo de tempo. E sem catalisador, eu vou produzir a mesma quantidade, só que o tempo é maior, entende? Então, a função dos catalisadores biológicos ou enzimáticos tem essa função de aumentar a velocidade das reações bioquímicas dentro das nossas células. Tudo beleza? Então, essa primeira parte eu deixo para vocês, essa contextualização e definição das proteínas. Vou te mostrar agora na próxima transição como que os aminoácidos se ligam para formar as proteínas. Tranquilo? Então, vamos aqui pegar mais uma vez os aminoácidos, né? Então, as proteínas são formadas por aminoácidos. Vamos lá. Quando eu falo em aminoácidos,
nós temos um grupo amino e um grupo de ácido carboxílico. E ácido carboxílico. E o grupo amino, eu tenho NH, NH2 e NH. Perdão, o N sendo formado por uma amina terciária, tá? Porque aqui vai ligar com 3 outros radicais. Aqui está ligando com um radical. E aqui está ligando com 2 radicais. Amina secundária, amina primária, amina terciária, porque o grupo amino, você viu nas aulas anteriores, que é derivado do grupo da amônia, NH3. Então, perde hidrogênio e liga a um outro radical. E o número de hidrogênio vai sendo perdido. Se tem 3 átomos de hidrogênio, posso perder os 3. Amina terciária. Se eu perder 1, amina primária. E se eu perder 2, amina secundária. Certo? E o grupo de ácido carboxílico, dupla O, OH, e aqui eu conecto um radical. Então, esse aqui é o grupo de ácido carboxílico. Vamos agora mostrar como que fica um aminoácido. E aminoácido você tem, olha só, dupla O, OH, carbono. Esse carbono aqui é interessante você colocar um asterisco nele, né? Ou marcá-lo como o carbono alfa. E aqui embaixo você tem os radicais. O radical que completa, tá? O aminoácido. E aqui você vai ter o N com 2 átomos de hidrogênio. No caso, olha só, o N aqui contém 2 átomos de hidrogênio. Significa que perdeu um para entrar esse grupo aqui, que é esse radical, certo? Então aqui você tem o quê? NH2. Ou H2N, tudo bem? Porque a ligação é carbono com nitrogênio, uma ligação covalente. Então aqui você tem uma estrutura que representa o aminoácido. Esse R é o radical que vai ligar a esse carbono alfa, né, do aminoácido, e aqui vai formar os 20 aminoácidos que nós temos, né, que você conhece lá, timina, guanina, triptofano, arginina. Então, né, você tem vários tipos de aminoácido, 20. Então, eu vou ter 20 tipos de aminoácidos. Eu vou escrever aqui, desenhar os 20. Você tem na aula passada lá. Alguns que eu citei e desenhei para vocês. Então, aqui é uma estrutura que você tem de aminoácidos. Podemos ter aqui dupla O, carbono, radical aqui embaixo novamente, hidrogênio lá em cima, e aqui eu tenho NH, NH2, ou NH3, né? Vamos colocar aqui o NH3, aqui passa a ser mais, e aqui passa a ser menos. Lembra que eu tinha um hidrogênio aqui que era mais, certo? E aqui o oxigênio menos. Então, esse hidrogênio, ele acaba passando para esse terminal. E aí ele fica NH3. Isso é NH3, então todo aminoácido eu tenho um terminal, todo aminoácido eu tenho um terminal amino. Amino. E na outra extremidade você tem o terminal ácido. Certo? Porque aqui eu tenho deficiência de elétrons. Então, nessa parte aqui da minha carboxila, eu tinha inicialmente um hidrogênio, estou mostrando para você que a representação mais correta para os aminoácidos é essa aqui, onde eu mostro o cátion e o ânion. Aqui eu tenho excesso. Você sabe que para estabilizar o nitrogênio são quantas ligações? Apenas 3. E aqui eu estou mostrando para você que ele está tendo 4 ligações. Ele tem seus 3 hidrogênios mais a ligação do carbono. Então, significa que há facilidade de perder um hidrogênio daqui, né?
Eu perco um hidrogênio daqui, fica em H2. Aí estabiliza aqui, estabiliza lá também com a entrada de outro radical, né? Que aqui você pode ter, ok? Então, oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a ligação livre fazendo 8 elétrons na sua eletrosfera, na sua camada de valência. Então, terminal amino e o terminal de ácido. Então, lá fica deficiente e na ponta de cá fica excesso. Então, sempre uma proteína, né, você vai ter uma parte amino e uma parte de ácido. E aí vai ter as ligações peptídicas para formar as proteínas, né, por meio desses aminoácidos. Um aminoácido tem a extremidade amino e a outra extremidade ácida. E quando se ligam por meio de pontes de hidrogênio, por meio de desidratação intramolecular, né, você vai, intermolecular, você vai ter a formação das proteínas. Isso que eu quero mostrar para você agora. Tá? Então, essa forma aqui é o que mais aparecem nos livros didáticos, essa expressão aqui para vocês, tá? O R aqui, carbono alfa, marquei com asterisco, que também é conhecido na química como centro quiral. É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Ó, um ligante, 2 ligantes, 3 ligantes, o 4º ligante aqui é o radical. Então, esse cara aqui, dentro da química, também ele é conhecido como assimétrico ou quiral. Vai depender do autor. Então, são termos que eu já até comentei, assimétrico ou quiral, que é aquele carbono que faz quantas ligações diferentes? 4. 4 ligações, quer dizer, tem 4 ligantes diferentes presos a esse átomo de carbono. Hidrogênio é um ligante, carboxila é o segundo, o radical aqui para baixo é o terceiro, e o N lá, H2, o 4º ligante. Então, para química orgânica, define-se carbono de centro quiral ou carbono assimétrico, que tem uma atividade óptica, consegue desviar a luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Tá certo? É importante essa parte aqui. E tem um aminoácido, né? Tem um aminoácido que não apresenta carbono quiral. Dos 20, 19 apresentam. E acho que a guanina, não tem carbono quiral. Porque vai ter outro hidrogênio no lugar, no lugar do R1. Aí 2 hidrogênios, quebra a regra que tem que ser 4 ligantes diferentes. Aí não pode. Aí não tem essa atividade ótica, beleza? Então, para poder a gente construir as proteínas, precisamos conhecer, revisar essa estrutura de aminoácidos, tá? Terminal amino, terminal ácido. Cátion e ânion. E numa extremidade eu vou ter amino, na outra extremidade eu vou ter ácido. Assim são as proteínas. E nesse meio nós vamos formando as ligações peptídicas. Vejam bem depois esses conceitos aí, tá? O segundo carbono, como fala aqui, carbono alfa, é aquele carbono que está ligado à carboxila. Tem o carbono alfa, tem o beta e tem o gama. Mas o primeiro, quando você tem aqui a carboxila, ó, aí o primeiro carbono, alfa. Segundo carbono, beta. Terceiro carbono, gama. Então, você vai ter o quê? Essa ordem para diferenciar os carbonos que está ligado à carboxila. Isso aqui é o carbono da carboxila. Então, eu não conto ele, eu conto para cá. Alfa, beta, gama. Tá? E, geralmente, nós estamos falando do carbono alfa. Então, é o segundo carbono a partir da carboxila. Beleza? Vamos lá, então, construir. Então, quando eu vou fazer as proteínas, nós vamos ter, vamos colocar aqui de uma maneira genérica, aminoácido. Aminoácido. Não vou representar a estrutura, vou representar aqui genericamente. Aí eu tenho uma outra estrutura de aminoácido. Outra estrutura de aminoácido. Então, quantos aminoácidos eu tenho aqui? 3. Uma proteína formada por 3 aminoácidos. As proteínas também diferem, não esqueçam aí vocês,
que as proteínas também diferem entre si pela quantidade de aminoácidos, porque eu tenho aminoácido gigante, né, proteína gigante, por exemplo, a hemoglobina, se não me falha a memória, tem mais de 500 tipos de aminoácidos. É isso mesmo, não é exagero não. E tem outras proteínas que tem 10, tem 15, 8 aminoácidos. Tá vendo a diferença? Então, a diferença na quantidade de aminoácidos. Tá? É o tamanho da proteína, em função da quantidade de aminoácidos. Tudo pizza? Veja só. Quantas ligações peptídicas aqui, ó? Essa ligação aqui, que você está vendo, e essa aqui, significa que nós vamos ter as ligações peptídicas. As ligações peptídicas, né? Peptídicas. Ligações peptídicas. Quantas ligações peptídicas? 2. E quando acontece a ligação peptídica, significa que você vai perder uma molécula de água. Então, eu tenho 2 aminoácidos, quando eu ligar um com o outro, menos uma molécula de água. E aonde que ocorre essa formação da molécula de água? Aí você tem que conhecer a carboxila e o grupo amino. Sai uma hidroxila e sai um H do N, né? Formando assim a molécula de água H2O e a ligação se estabelece. Neste caso aqui, já vai ficar de macete para vocês, ó. Para formar uma proteína com 3 aminoácidos, perderam-se quantas moléculas de água? 2. Quantas ligações peptídicas formadas? 2. Então, vamos lá. Se eu tiver 4 aminoácidos ligados entre si, vão formar quantas moléculas de água? 3. Quantas ligações peptídicas? 3. Se tiver uma proteína com 10 aminoácidos, quantas moléculas de água você sabe que vai perder? 9. Se perdeu 9 moléculas de água, significa que aconteceram 9 ligações peptídicas. Se tiver 5 aminoácidos em uma proteína, 5 menos 1, 4. 10 menos 1, 9. Se tiver 100 aminoácidos numa molécula, 99 moléculas de água caíram fora. E 99 ligações peptídicas se formaram. O número de ligações peptídicas é a quantidade de moléculas de água perdida. Então, houve uma desidratação intermolecular. Tá certo? Entre moléculas de aminoácidos. Vamos lá. Então, ficou aqui um resumo geral. Tem vários aminoácidos ligados entre si por meio de ligações peptídicas. Significa que, à medida que 2 aminoácidos se ligam, uma molécula de água, tchau, sai. E aí, conecta os 2 aminoácidos e vai formando próteon, né? Vamos lá fazer uma demonstração aqui para você. Olha aqui. C, dupla O, OH. Para cá, carbono, que tem aqui o radical, olha só. Aqui, H2N, beleza? E aqui para cima, hidrogênio. Então, eu tenho aqui um aminoácido. Tem um grupo amino e tem um grupo ácido. Lá na frente, eu vou colocar o grupo amino. De um jeito para ficar mais tranquilo aqui a representação. Ó. E eu estou fazendo o contrário, certo? Aqui eu vou ter outro radical. Pode ser o mesmo ou pode ser radicais diferentes. Carbono, dupla O, OH. Certo? Vamos tentar mostrar agora a ligação peptídica. Claro que aqui continua, reticência. Né? Infinito. Vamos agora ver que aqui eu vou ter uma retirada da hidroxila com esse hidrogênio do grupo amino.
olha o que é que vai acontecer. H2O. Todo pizza? Dá uma analisadinha. Precisa saber os nomes dos aminoácidos, sim, professor? Os 20? Não, não é interessante. O interessante aqui é você saber como que é a estrutura de um aminoácido, como eles se ligam entre si, que é as ligações peptídicas na perda de moléculas de água, e as funções que os aminoácidos têm e as proteínas. Funcionalidade é importante. Conhecer as funções de um modo bem geral, né? Bioquimicamente, você tem que pegar como que forma essas proteínas, o que compõe uma proteína, o que compõe o aminoácido, certo? São essas características que são mais pertinentes para a nossa aula. Olha só, OH, aqui é menos, o H mais. Então, quando juntar aqui, vai ficar o quê? H2O. Então, perdeu uma molécula de água. Tudo pizza? E aí, se perder uma molécula de água, essa ligação aqui, ó, ela tá livre, ó. E essa ligação aqui, ó, essa ligação aqui, quando sai o hidrogênio, essa ligação aqui também está livre. Deixa eu fazer ele aqui mais para trás um pouquinho. Ó. Hidrogênio aqui, e essa ligação que estava aqui, ela está livre. Olha lá. Então, se eu tirar essa molécula de água, essa ligação aqui, ela se juntará a essa, formando a ligação chamada peptídica. Isso é a desidratação intermolecular. Eu tenho duas moléculas perdendo água, certo? Intra é quando perde moléculas de água, por exemplo, na própria molécula. Uma molécula de água saindo de uma própria molécula X. Eu não preciso de duas moléculas. Uma molécula é o suficiente para desidratar ela. Eu posso pegar um ácido e tirar uma molécula de água e ele vai se tornar óxido. Certo? Agora, quando eu tenho duas substâncias e faz uma reação de eliminação ou desidratação intermolecular, porque o inter é entre duas ou mais, que é o caso das proteínas aqui. Então, o que é que aconteceu? Tira essa molécula de água daqui e vamos restabelecer como que fica o restante aqui com a ligação feita. Imagina, né? Imagina que a reação, formação de produto, esses dois aminoácidos estão reagindo entre si, né? E vai formar um produto. Produto este, proteína. E aí, o que é que acontece? Olha aqui. NH2, estou recomeçando. CH, aqui é o radical, que você depois pode ver o que é que pode vir aqui dos radicais, com os aminoácidos, né? As cadeias laterais, polares, apolares, ácidos e básicos, as cadeias laterais e suas classificações. E aqui você tem dupla O e a ligação que ficou, ó. A ligação que ficou aqui, a ligação do N lá. Vamos colocar o N ali. O hidrogênio do outro lado, estou fazendo. Dupla O. OH. Radical aqui para baixo. E aqui eu tenho o nitrogênio. E agora vem a ligação. Tinha ficado um tracinho aqui, que é a valência livre, e essa outra valência livre aqui também, olha lá. E a molécula de água formou-se. Então, dessa situação que você está vendo lá, ó, dá para poder agora fazer a conexão. A conexão aqui entre esses dois átomos. Vou fazer de vermelho para a ligação. Olha lá. Essa ligação vermelhinha que foi feita aqui, ó, é a ligação peptídica, porque saiu a hidroxila do ácido aqui, saiu um átomo de hidrogênio do grupo amino e restabeleceu a formação de água, H2O. Então, menos uma molécula de água. Quando eu tiro uma molécula de água, olha a ligação que ficou. Peptídica, certo? Formou uma ligação peptídica. Esses hidrogênios, muitas das vezes, vão aparecer assim, ó, juntinho, tá? Não vai aparecer no espaço assim, não. Então, são maneiras de você enxergá-los.
E aí eu quero mostrar que esse grupo que formou aqui, ó, no meio, a ligação, uma nova função, ela foi formada. Olha a função formada. Amida. Não esqueçam, quando você desidratou, né, 2 aminoácidos, formou uma nova função química, amida. Olha a amida lá, carbono dupla O ligado ao nitrogênio. Não esqueça disso, hein, pessoal? Carbono dupla O ligado ao nitrogênio. Então, esse grupo aí é característico das amidas, não tem nada a ver mais com as aminas. A amina, ela não tem a carboxila ligada ao nitrogênio. E aqui você vê que o carbono dupla O tem o oxigênio. Só que está ligado agora com quem? Com nitrogênio. Carbono aqui está ligado com a hidroxila, que perdeu a sua molécula de água. E automaticamente ligou ao nitrogênio. E aí, ligação aqui, peptídica. Tirou uma molécula de água. E qual é a nova função formada? Se cair lá nas atividades, nas nossas discussões, então, qual a nova função? Qual a função orgânica formada nas proteínas pela desidratação entre os aminoácidos? Amida. Aí vai ter amina, amida, nitrila, nitrocomposto. Vai ter várias outras alternativas para te confundir. Mas a pergunta foi bem clara. Qual a função orgânica, não vou dizer se ela é oxigenada ou nitrogenada, estou dizendo no geral, qual a função orgânica que foi produzida a partir da desidratação entre aminoácidos? Amida. Ponto. Qual o nome da ligação entre aminoácidos? Peptídica? Iônica? Covalente? Metálica? Você vai marcar peptídica. De acordo com a imagem no quadro apresentada, a ligação é dipeptídica ou peptídica? Você vai dizer, claro, que é peptídica, porque é para uma ligação entre 2 aminoácidos. Agora, se eu tenho 3 aminoácidos, eu vou ter ligações do tipo dipeptídeo, tripeptídeo, tetrapeptídeo. Vai chegar uma hora que a língua trava, e você vai dizer, sabe o quê? Polipeptídeos. Porque aí o poli é muita coisa, né? Então, segue essa nomenclatura daí para frente. Mas enquanto você conseguir falar, acrescenta o prefixo peptídeo. Prefixo peptídeo. Não deu mais conta de colocar prefixo, foi até 5, penta, hexa, aí você coloca polipeptídeos. Para descobrir o número de moléculas de água, para saber quantas ligações peptídicas foram feitas, é o número de aminoácidos menos 1. Aí você acha o total. Dá para fazer essa estimativa. Beleza? Então, deixei para vocês de um modo bem sucinto a parte que diz respeito às ligações entre os aminoácidos. Esses R's aí, pessoal, esses R's aí é a parte dos aminoácidos que nós não precisamos estar representando, até porque a gente não sabe de cabeça e não ficou igual a tabela periódica para você decorar. Você tem que saber interpretar, entendeu? As classificações. Ok? Então, eu vou te mostrar aqui. Eu vou te mostrar aqui, por exemplo, um aminoácido. Ó. Esse aminoácido aqui, fazer ele menorzinho para tentar caber aqui. Olha só, o H, N, H2, NH2, H,
e H. Então, aqui eu tenho a glicina, ok? Aquilo que não tem carbono quiral, porque os dois hidrogênios são iguais, ó. Aqui eu tenho a glicina. Glicina. Corrigindo, parece que eu tinha falado de guanina durante a aula aí. Então, a glicina não tem carbono assimétrico, porque tem dois ligantes diferentes, o único dos 20. Então, vamos colocar para reagir com uma outra substância aqui, alanina. E aí eu vou fazendo de um jeito para facilitar aqui a ligação, tá ok? Ó, nitrogênio, carbono, dupla O, CH3, hidrogênio, dupla O, mais, vamos pegar aqui estou pegando os menorzinhos aqui devido ao espaço. Esse aminoácido aqui que eu coloquei foi alanina. Alanina. Depois vou colocar o outro aqui, serenina. Vamos colocar aqui o N. Olha, N, C dupla O, H. Ali para cima eu vou colocar o carbono. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou para cá. CH2. E aqui entrou o OH. E lá em cima tem o H. E aqui continua a setinha, né? Vamos somar esses 3 aminoácidos. E o nome desse aqui é a serina. Serina. Beleza? Então vejam aqui. O que é que eu quero que vocês analisem comigo? Que nós temos 3 tipos de aminoácidos, certo? Vai formar uma proteína. Quantas moléculas de água vão ser perdidas, eliminadas? 2, porque olha só, tenho 3 aminoácidos. Menos 1, eu sei que são 2 moléculas e 2 ligações se ligarão aqui entre eles 3, ok? Lembrando que eu tenho aqui à sua esquerda a amina, e a minha direita, e a de vocês, o grupo ácido, terminal amino. E aí eu vou formando as proteínas. Então, vamos lá. Olha aqui. O OH com esse H. Vai ter uma molécula de água. Aqui também vai ter outra retirada de molécula de água. H2O. Menos H2O. Menos H2O. Olha aí o que é que aconteceu. Você teve 2 perdas de moléculas de água. Então, vai ter um dipeptídeo. Tá? Peptídeo, dipeptídeo. Essa estrutura agora ela vai ter uma ligação, né, do tipo dipeptídeo. Sabemos que cada ligação é peptídica. Mas se eu tenho a representação lá na folha para você a interpretar, você tem que ver quantas ligações foram feitas. Ou vai de polipeptídeo, ou define quantas ligações de fato foram realizadas. Ok? E aí, glicina, alanina e serina. 3 tipos de aminoácidos. Então, vai dar uma proteína. Poderia ter o quê? Glicina, alanina, glicina. Outra proteína, fazendo permutações. Glicina, serina. Entende que as proteínas diferem pela quantidade de aminoácidos e pela ordem também dos aminoácidos, são proteínas diversas. E aí, o que é que eu quero mostrar para vocês? Com isso, ficou restabelecida, olha aqui, carbono, dupla O,
Agora a ligação, vou até fazer assim, ó. Com quem? Com o N, esse pedaço. Aí o N liga com quem? Com esse carbono. Liga com aquele outro carbono dupla O. Aqui, a outra ligação, com quem? Com o N. Esse N aqui tem um H, correto? Aí cheguei aqui. Cheguei lá na extremidade dupla O. Aqui eu tenho OH. Aqui, C e OH, que é um álcool, né? Que eu tenho a cadeia lateral, que é o radical. Hidrogênio. Aqui, o metil, que é um radical alquila. E para cá você tem o NH2 e os seus dois átomos de hidrogênio na glicina. Então, N aqui, um hidrogênio, correto. N aqui, outro hidrogênio. Carbono aqui, 2, completando as suas ligações. E um hidrogênio aqui para cima. Beleza? Então, olha só o que temos. Uma amida. Então, a função nova aqui foi formada amida. Outra amida. Então, você vai formando poliamidas. Aqui, na formação das proteínas. Então, eu tenho outra amida. E a ligação peptídica, ela está aqui. Vou colocar de azul, para diferenciar para você aí. Então, você tem a ligação peptídica. Ok? Essa parte aqui você tem como ligação peptídica. A formação da ligação. Ligação peptídica. Ó, ligação peptídica. Tá ok? Peptídica. Outra ligação peptídica. Então, aqui eu tenho um dipeptídeo. Uma proteína com 3 aminoácidos. E se for determinar o peso molecular, né? Aqui, qual a massa molecular? Então, todas as proteínas têm um peso molecular alto. Ok? E claro que essas proteínas, elas se ligam, né? De uma maneira tranquila pela desidratação, mas que estas proteínas, elas podem ligar a outras proteínas por meio das interações ponte de hidrogênio. Não se esqueçam que eu tenho uma proteína. Posso ter outras proteínas. E que essas proteínas paralelas ou não podem fazer ligação por ponte de hidrogênio. Ok? Aqui não é ponte de hidrogênio, aqui é uma desidratação ou eliminação. O que você fez aqui? Desidratou. Ou aconteceu também uma eliminação. Aconteceu uma eliminação. Vou mostrar lá em cima que eu escrevi. Aconteceu uma desidratação, pode ser, ou uma reação por eliminação do tipo intermolecular. Ok? Porque eu tenho uma molécula aqui, ó, uma glicina, uma alanina e uma serina. O que é que aconteceu? Entre essas moléculas, aconteceu uma desidratação, uma eliminação da molécula de água. E foram restabelecidas ligações de azul chamadas de peptídicas. Beleza? Então, não importa o tipo de aminoácido que vai vir aqui. O que importa é como você vai ligá-los e determinar o tipo de ligação peptídica formada. E como é formada? É a perda da hidroxila do ácido com o hidrogênio do grupo amina. Aí te leva à formação dessa proteína.